João capítulo 8, versículo de 1 a 11. Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Quem foi que trouxe? Os mestres do quê? Da lei. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Só que a lei não fala só as mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez. Começando pelo mais velho, Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé, perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado, ou então vá e não peques mais. Tratando a culpa. Na nossa série de mensagem, o que eu entendo nesse texto, e rapidamente quero trabalhar, é que não é difícil pecar. Não é difícil pecar. É fácil pecar. Decepcionar a Deus e a nós mesmos é muito fácil. Aliás, a gente faz isso como ninguém. Constantemente a gente está pecando. É ou não é verdade, irmãos? Quem não acha isso, já está pecando. Porque a gente peca. Não é difícil mentir, não é difícil adulterar, não é difícil exceder-se no namoro, não é difícil ser desonesto, não é difícil maldizer, não é difícil magoar, não é difícil quebrar promessas, não é difícil render-se a um vício. Difícil é conviver com a culpa que tudo isso traz para nós. Isso sim é difícil. Conviver com a culpa é a coisa mais complicada que tem. O sentimento de culpa é uma das forças mais poderosas que pode agir sobre as nossas emoções. Acaba com a gente. E ele está, de alguma forma, presente em todas as enfermidades interiores. Para resistir ao seu peso esmagador, a culpa no ser humano, ele acaba tomando atitudes mais diversas e radicais que você possa imaginar. Todas as pessoas se veem tendo que lidar com a culpa em algum momento da vida. Mas algumas lidam de maneira completamente errada. Eu vou citar aqui algumas, eu já vou ler o texto, não vou esperar passar por cada hora. Mas Gênesis 3, 11 e 12, nós vemos Adão se esquivando por causa da culpa. Adão se esquivando. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que tu me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Então, a culpa faz com que o homem às vezes vá se esquivar daquilo que é o erro. Outra coisa é que a culpa, ela trabalha para tornar o coração
duro. Gênesis 4, versículo 8 e 9, diz assim: disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Então alguns lidam com a culpa de uma forma completamente despretensiosa, endurece o seu coração. Enquanto uns vão se esquivar, outro vai endurecer o coração. Outros fogem, como Moisés. Êxodo 2, 11 a 15, diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu, olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e se escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Então, existe um que se esquiva, existe um que endurece e tem o outro que foge. Diante da culpa de um erro, de alguma coisa que você cometeu, ou de algum pecado, de algum erro, às vezes você trata mal a forma de conduzir a sua vida, como esses. Ou então, tem aqueles que ficam loucos, enlouquecem, como Saul. 1 Samuel 16, 14, Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Naquela época, o Espírito Santo não ficava na pessoa que entregasse sua vida a Cristo. Então, o Espírito do Senhor foi retirado de Saul. E um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então, o que acontece? Alguns, por questão de culpa, enlouquecem. Outros acabam sendo consumidos pela culpa. Acabam tendo uma mágoa, aquilo vai corroendo a sua vida. Salmo 32, de 1 a 5, diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando com o tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então Davi está falando aqui que tem pessoas que por causa da culpa são consumidas. É muito forte isso. Ele fala aqui que o corpo dele definhava. Você já viu pessoas assim? Ao qual ela fica enfraquecida por causa da culpa. Tem outros que choram por causa da culpa. Mateus 26, 75, choram como Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Olha só quanta coisa a culpa traz. E tem outros que tiram a sua própria vida por causa da culpa, como Judas. Mateus 27, 3 a 5 diz assim: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus foi condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes, sacerdotes, líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois, contra o sangue inocente. E eles retrucaram: o que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo foi e enforcou-se. Então nós estamos vendo aqui quanta coisa a culpa faz e como as pessoas armazenam culpa na sua vida. Se eu acabei de falar que todos nós pecamos e a gente peca o tempo todo, imagina uma bolsa onde você vai colocando culpa de cada erro e pecado, e se você não esvaziar isso, ela fica pesada. E você vai ter uma dessas atitudes ao qual eu acabei de falar aqui nesse momento.
Ou você vai endurecer o teu coração, ou você vai magoar pessoas, ou você vai se esquivar, não é bem assim, não é por aí, não foi muito bem assim, ou então você vai fugir, ou você vai ter medo, ou vai definhar, alguma coisa vai acontecer com você, como nós vimos aqui, até mesmo tirar a própria vida. Pessoas com culpa acabam com a sua própria vida. O caso da mulher adúltera, pelo menos nesse caso, ela nos ensina uma postura adequada diante da culpa. E saudável para lidarmos com ela. Com ela aprendemos que somente aos pés de Jesus é que temos alívio. Primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer a culpa. Nós precisamos reconhecer o nosso erro. O primeiro passo para superar esse sentimento é reconhecer o erro. É por relutar em admitir o que a maioria das pessoas afundam o remorso e na manipulação, em vez de crescer com seus erros. Eles acabam se livrando. No episódio da mulher, ela é apanhada em adultério flagrante. Estiveram envolvidas algumas pessoas que não estavam dispostas a reconhecer a culpa. E que por isso saíram dali sem a bênção e sem o perdão. No mínimo, nós temos um aprendizado como bênção. E aqui o que aconteceu? O que me chama a atenção é porque existem 4 personagens na história da mulher adúltera. Existe a mulher adúltera, existe Jesus, mas existe aquele que está em oculto, que é o adúltero, ou o resultado do adultério, e também a multidão. São esses 4. E aí, o primeiro personagem que me chama a atenção é o homem. Ele merece destaque pelo simples fato de não aparecer no texto. Ele simplesmente não aparece. Onde está ele? O adultério é o tipo do pecado que não se comete sozinho. Mas a mulher foi levada à presença de Jesus sozinha e pronta para ser abatida por pedras. A lei fala que os 2 deveriam ser apedrejados. Portanto, onde estava o outro? A lei fala que os 2. Algumas das definições é de que o coração do homem não se sentia culpado. O coração dele não tinha culpa e nem a multidão o jogou culpa. A multidão jogou culpa somente nela. Então, além de culpa, ela era alvo de injustiça. Tipo, ela cedeu. Não tive culpa, afinal sou homem. Talvez ele era mais um desse de se esquivar. Lembre-se que era uma armadilha contra Jesus. Lembre-se que se a multidão quisesse já apedrejar, já tinha apedrejado. Mas queria uma armadilha, porque eram os doutores da lei. Eram aquelas pessoas que tinham o julgamento nas suas mãos. Aquelas pessoas que estavam acima do bem e do mal e estavam querendo alguma coisa contra Jesus. A multidão gritava: vejam a culpa dela. Pois dessa forma, ao olhar para o pecado dela, se desviavam dos pecados deles mesmos. E é isso que às vezes a gente vê. A gente se esquivando, a gente trabalhando a nossa culpa, trabalhando a culpa dos outros, o pecado e o erro do outro, apontando o outro, magoando pessoas, direcionando pessoas. Porque se o foco fica no outro, o meu não é visto. Muitos de nós, às vezes, nos escondemos, e a psicologia chama isso de projeção. O que a multidão estava fazendo com aquela mulher era projeção para a visão psicológica. Então, a multidão estava falando, apontar aos outros o defeito que não gostaríamos de admitir em nós mesmos. Então, somente o outro tem o erro, somente o outro tem o pecado, somente o outro comete erro. Eu não. Ore para eles, aponte para aquele e esqueçam de mim. A gente está o tempo todo lidando de uma forma errada com a culpa em nós. Então a primeira coisa é reconhecer que nós erramos com fulano de tal, que nós erramos com a família, que nós erramos com o cônjuge, que nós erramos com o filho, que nós erramos com o pastor, que nós erramos com a igreja, que nós erramos comigo mesmo, que nós erramos o tempo todo. É assumir o nosso erro e lembrar daquele erro, daquele momento, daquela situação e falar: isso não é certo, sim. Não adianta eu me esquivar, não adianta eu ficar driblando isso. O que é errado é errado. O que é pecado é pecado.
Confessar o pecado é o segundo ponto dessa mensagem. Ao contrário dos demais, a mulher adúltera não tentou negar. Ela justificou, não tentou justificar ou transferir suas responsabilidades. Embora ela pudesse fazer isso. E aí, Provérbios 28:13 diz uma coisa interessante. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem o confessa diante de Deus os abandona e encontra misericórdia. Então a segunda coisa que nós devemos fazer é confessar os nossos pecados. Mas não é para confessar para um, A, B, C, qualquer pessoa, não. Não é para você se expor. É para você se expor diante do Pai. É para você se expor diante de Deus. Para as pessoas é para você liberar perdão se você errou contra o teu irmão. Mas aqui está falando sobre erro diante de Deus. Se você cometeu erro e você está carregando culpa na tua vida, a hora agora, primeiro você reconhecer o teu erro e segundo, confessar o teu pecado diante do Pai. Porque Ele é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados. Assuma as suas responsabilidades. Deixe de negar, projetar, esconder. Confesse seus erros humildemente diante do Senhor e faça de modo específico, porque o pecado tem nome. O pecado você tem que falar diretamente com Cristo. E onde está o seu coração, você tem que abrir para Ele. Dá a chave do teu coração para Deus. E por último, recebendo o perdão. Quando você reconhece, quando você confessa, você recebe o perdão. Algo que é verificável em relação ao perdão é que é mais fácil obtê-lo do que dele desfrutar. Miqueias 7:18-19 diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu não permaneces irado para sempre. Diga comigo assim: tu, vamos falar bem forte, tu que não permanece irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás nas nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Isso é Miqueias 7:18-19. Essa é a palavra de Deus para nós, porque se você confessar, reconhecendo o seu erro, o seu pecado, Ele pega tudo isso e Ele, pisa no teu erro. E ninguém pode mais se levantar sobre o teu erro, porque foi jogado na profundeza do mar. O inimigo não poderá mais acusar. Ele não poderá mais se levantar e falar o que você fez, deixou de fazer. É isso que Jesus falou: vai e não peques mais, mulher. Você foi cuidada, foi tratada aos pés de Jesus. Onde estão seus acusadores? Onde está aquele que adulterou, que está se esquivando? Onde está a multidão que está jogando para você toda a responsabilidade dos erros dele? Porque eu acabei de jogar para eles. Quem não tem pecado, joga a primeira pedra. Porque todos têm. Todos têm e não confessam o pecado deles. Todos erram, todos pecam. Mas o inimigo não vai mais sobre a tua vida, sobre esse pecado. Porque nesse momento, mulher adúltera, você não é mais adúltera. Eu estou pisando sobre o adultério. E eu quero falar para você que eu joguei na profundeza do mar. Segue a tua vida, sem peso, sem nada na mala, sem nada para você conduzir a definhar, para trazer culpa sobre a tua vida. Eu libero sobre a tua vida o perdão, diz o Senhor. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Isso é graça. Vamos parar de viver na lei. Isso é graça. Se confessar os vossos pecados diante do Pai, Ele é fiel e justo para perdoar de todo e qualquer pecado. Todo e qualquer. Então agora fique leve diante do Senhor. Para de carregar coisa de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, de 2 anos, de 1 ano. Para de carregar coisa que não é para carregar. Fique leve diante do Senhor. Acabou. Ontem eu estava andando com um funcionário de um cliente meu, só para fechar. E ele no carro falando: pastor,
eu estou firme com Deus, mas tem coisas ainda que eu fico falando, o que eu tenho que fazer para ser perdoado? Eu falei, filho, já foi pago. Aí ele falou assim, mas como assim? Já está pago lá na cruz. Mas como assim? Me explica. Eu falei, a gente estava passando em frente a um Habib's. Aí eu falei assim, tá vendo aquele Habib's ali? Eu falei, foi ontem isso. Eu falei, tá vendo aquele Habib's ali? Sim. Imagina se eu chego lá e falo assim, olha, estou deixando um lanche pago para fulano. Tá pago. Agora, se tu não for lá pegar o lanche, ele já está pago, mas você não foi buscar. A mesma coisa Jesus fez na cruz. Ele se entregou naquela cruz. Ele falou, está consumado, está pago. Todos os pecados perdoados. Basta que ele se arrependa e venha até a mim. Se você não for até a cruz, você não vai ser digno daquilo que Jesus já pagou. Mas já está pago, já está lá na cruz. Então pare de se martirizar pelo que já passou, porque Deus já pagou. Você agora está diante da graça de Deus. Apenas se arrependa e confessa diante dele, porque ele vai fazer com que a sua vida seja de triunfo, de vitória, de glória e glória para a honra e glória dele. Vamos ficar de pé e vamos fechar esse culto para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, porque eu sou que sou liberto, graças a Deus por isso. Eu te amo tanto, porque é libertador caminhar. E é lógico, ó Deus, que cada dia, quando o inimigo se levanta para lembrar do meu erro, do meu passado, qualquer situação, nós estamos prontos para repreender na hora, porque isso já não cabe mais à nossa vida, à nossa história. Então cada um aqui, ó Deus, que é pecador como eu, todos nós somos, mas acreditamos na graça que foi lançada lá na cruz. Obrigado, ó Deus, porque os pecados cometidos e que ainda iremos cometer, pela tua graça, pela confissão dos nossos pecados, pelo arrependimento que nós temos de caminhar contigo, nós estamos indo lá pegar o nosso lanche. Nós estamos indo lá, ó Deus. Nos tornamos dignos não por nós mesmos, mas nos tornamos dignos por causa do teu sangue. Por causa do teu sangue nós somos dignos da graça. Por causa do teu sangue sobre nós não há culpa. Não há culpa. Então, Deus querido, em nome de Jesus, tira toda a culpa desse lugar. Toda a culpa que está trazendo enfermidade. Alguns aqui de repente se esquivando, alguns aqui fugindo, alguns aqui, ó Deus, definhando, alguns aqui, ó Deus, tendo posturas erradas diante da culpa. Nesse momento está caindo por terra toda a culpa, Pai. E o Senhor está trazendo leveza sobre a alma, leveza sobre o espírito, porque o Senhor está falando, não há acusação nenhuma sobre os meus filhos, porque eu os faço digno. Muito obrigado, Deus, porque nenhuma acusação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nenhuma acusação há, nenhuma acusação há. Obrigado, Deus. Leva-nos em paz, ó Deus. Leva-nos em paz em nome de Jesus. Amém. Abraça teu irmão, fala algo de Deus para ele. Vá em paz. Deus fale a tua vida.